Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, nós continuaremos a falar sobre árvores AVL. Em particular, vamos falar de um tipo de rotação, a rotação LL, a rotação esquerda-esquerda, que é uma rotação feita, uma operação feita para corrigir o balanceamento da árvore durante uma inserção. A ideia é que estamos realizando uma inserção na árvore AVL, detectamos um problema de balanceamento causado pela inserção e vamos fazer a correção. Eu vou reapresentar rapidamente alguns slides que foram vistos na aula passada, só para que todos se situem aí em que ponto nós estamos, e para daí sim a gente começar a fazer a rotação esquerda-esquerda, fazer a correção do balanceamento da nossa árvore AVL. Então, as inserções em árvore AVL, elas são feitas inicialmente seguindo o princípio de uma inserção em árvore binária de pesquisa, a gente vai fazer uma inserção de forma recursiva, seguindo a ordem relativa entre os nós, chaves maiores são inseridas à direita, caso contrário são inseridas à esquerda, e a gente só faz a inserção quando a gente encontra um espaço disponível para realizar a inserção, mas seguindo essa ordem. A partir do momento que a gente fez a inserção, na volta recursiva da função de inserção, a gente verifica e atualiza o balanceamento dos nós, e se algum nó tivesse o balanceamento violando a regra de árvores AVL, isto é, se o balanceamento teria que estar entre -1 e 1. Se ele passou para 2 por causa da inserção ou para -2, nós precisamos aí fazer uma correção nesse nó, fazer uma operação que a gente chama de rotação para corrigir, fazer essa correção a partir desse nó. A gente tinha dado esse exemplo, que essa inserção aqui fez com que o nó raiz, nesse exemplo, ficasse desbalanceado, e lembrando, a gente faz a inserção, na volta da inserção, recursivamente a gente vai atualizando os balanceamentos. Se a gente identificar um nó que viola a regra do balanceamento, a gente já para nesse nó como o nó problema, identifica também o filho dele na direção da inserção, a gente vai chamar o problema de P, o filho dele de U e o neto dele de V, e daí a gente vai fazer a correção aí do balanceamento com essa operação que a gente vai chamar de rotação, a partir desses três nós, P, U e V. E ao final dessa operação de rotação, P, U e V, que corresponderiam a uma árvore de altura 2, se a gente só olhar para esses três nós, eles vão virar uma árvore de altura 1, só olhando para eles vão estar balanceados. Nós comentamos que tem 4 casos diferentes aí de combinação, de estrutura entre P, U e V. O caso que a gente vai tratar na aula de hoje é o caso esquerda-esquerda, que é esse caso aqui em que o U é filho à esquerda do P e o V é filho à esquerda do U. E essa configuração vai ter que ser convertida para essa, a gente ao longo da aula de hoje vai ver em detalhes como fazer isso. Então, o que aconteceu? Se a gente caiu numa rotação esquerda-esquerda, quer dizer que a gente identificou um problema cujo balanceamento é -2, porque justamente a inserção foi feita à esquerda dele, no sentido à esquerda do nó que é o problema, e inclusive o neto dele também, que no sentido da inserção também está do lado esquerdo. Então, esquerda, consequentemente, o desbalanceamento está para o lado esquerdo, vale -2. A inserção, novamente, foi feita à esquerda também do U, por isso o segundo L, Então, o V está à esquerda do U, quer dizer que o U está pendendo para a esquerda com -1. Obviamente não é com -2, porque senão o problema seria o U e não o outro nó, A gente para de procurar o problema, A gente está voltando das chamadas recursivas da inserção, no primeiro nó que causou desbalanceamento. Então, se esse nó foi o P, e a gente veio por esse caminho aqui, necessariamente o balanceamento de U vale -1, Então, que a inserção foi desse lado aqui, e pesou, modificou a altura nessa direção. O balanceamento de V, a gente de fato não sabe. V pode ter sido o nó que foi inserido, pode ser que realmente V foi inserido e causou problema na nossa árvore, com isso o balanceamento dele é 0, mas pode ser que já existisse uma subárvore aqui, a partir de V, pode ser que existisse C, E ou D, e qualquer um daí desses balanceamentos é possível. Pode ser que já existisse uma árvore e com a inserção ela está pendendo para a esquerda, está pendendo para a direita, ou a gente inseriu o próprio nó V e o balanceamento dele é igual a 0. Então, a gente não sabe de antemão qual é o balanceamento do nó V, mas a gente vai perceber que, para a gente fazer a correção, isso não importa. É claro que, em termos de código, o código poderia perguntar qual é o balanceamento do nó V, mas
conforme a gente vai ver ao longo da aula de hoje, essa não é uma informação importante, relevante para a gente corrigir o nosso problema, né? Corrigir o problema de desbalanceamento que está acontecendo aqui nesse nó. Eu destaquei, né, os desenhos aqui das subárvores para preencher aqui os filhos dos nossos P, U e V, né? P é pai de U, U é pai de V, isso com certeza existe na nossa árvore, quando a gente fez a inserção e caiu numa rotação do tipo esquerda-esquerda, LL. Além disso, é possível que o P tenha filhos à direita, né? Existe uma subárvore à direita, como está aqui, existe uma subárvore à direita do também, e como foi comentado, o V pode ter subárvore à esquerda e à direita. Talvez ele não tenha nenhuma delas, mas ele pode ter. Então, quando a gente pensa na implementação, a gente tem que lembrar que tudo isso pode existir. Mas o segredo que foi passado para a gente é, primeiro isola P, U e V, e daí converte esses nós, né, o comentário que eu havia feito como a regra geral para fazer essa rotação, pega P, U e V e converte ele para uma estrutura de altura zero, né, a estrutura geral, né, a U vai ter altura U, 1, e V e P vão ter altura zero, né, o balanceamento, de U vai ser igual a zero, né, a altura da subárvore direita dele menos a subárvore esquerda vai ser igual a zero, então essa a meta inicial aí para a gente começar a fazer a correção de balanceamento de uma árvore AVL, no caso aqui da rotação esquerda-esquerda. E quem ficaria, né, eu coloquei o U em cima, o P à direita e o V à esquerda, mas isso está certo? Como que eu sei qual é a posição correta, né, o valor correto desses nós aqui nessa estrutura? Né? A estrutura tem que ser essa, né, uma estrutura balanceada, mas como que eu sei quem fica em que posição? É pelo valor das chaves. Né? Obviamente a gente escreveu aqui P, U e V, não colocamos valores explícitos das chaves, porém, se isso é uma árvore binária de pesquisa, a gente já sabe qual que é o valor relativo deles. Né? Note que a raiz é P, e U está à esquerda, então a chave de U teria que ser menor ou igual, e tipo, muitas vezes em árvores AVL a gente nem insere valores repetidos, mas então, a princípio, podemos dizer que o valor de U é menor, e o valor de V é menor do que o de U. Isso quer dizer o quê? Que P tem o maior valor entre todos, né? Todos os outros nós estão à esquerda dele, ele está à direita, né? Obviamente que a estrutura dos outros nós, né? Os nós de fato estão à esquerda dele, então P tem o maior valor entre P, U e V, então ele tem que ficar à direita. V tem o menor valor de todos, né? Ele está à esquerda de U, então a chave dele ou é estritamente menor que a de U, ou menor igual, né? Se a gente estiver permitindo inserções iguais, mas com certeza a chave dele não é maior do que a de U. Então, o nó U é aquele que tem o valor mediano, então ele deve ir para a raiz dessa subárvore de 3 nós, o V tem que ficar à esquerda, porque a chave é menor ou igual que de U, e o P tem que estar à direita. Né? Note que, de fato, né, se a gente faz essas rotações, se pudesse ter valores iguais, perderia um pouquinho o sentido, né, de P ficar à direita de U, por isso que a gente não costuma considerar valores iguais aí em inserção em árvores AVL. Mas ok, fizemos essa primeira transformação de 3 nós e a gente vai sempre considerar, né, os ponteiros desses nós. Inicialmente, P era pai de U e U era pai de V. Após essa transformação, U virou pai de P. Essa seta que está em vermelho aqui não existia, é uma mudança, né, que o seta direita, né, lembrando que os nós têm um ponteiro para a direita e um ponteiro para a esquerda, tem que ser atualizado para ele apontar para P, coisa que não estava acontecendo, mas esse outro ponteiro, né, essa outra referência à memória, o seta esquerda, né, o ponteiro à esquerda do U, ele não foi modificado, então nosso código não vai precisar modificar porque isso já existia nessa estrutura inicial. Outra coisa que mudou é que inicialmente alguém apontava para P, agora quem apontava para P tem que apontar para U, né? Considerando só esses trechos de 3 nós, P era a raiz, agora a nova raiz desse trecho é o nó U. Então, em algum momento, o nosso código vai precisar alterar isso daqui também. E houve mais uma mudança que está marcada aqui com esse quadradinho, que é a seguinte: P era pai de U, né? U era filho à esquerda de P. Não é mais, né? O P não é mais pai de U, que virou pai de P. Então, o ponteiro que apontava para U aqui, ele vai ter que ter seu valor trocado. E pelo que ele vai ser trocado? Ele vai ser trocado justamente
para corresponder aí ao que aconteceu com o U, né? O nó ganhou um filho, P perdeu um filho, né? Sempre vai ter um equilíbrio entre quem ganhou filhos e quem perdeu filhos. O fato de U ter ganhado um filho e P ter perdido, quer dizer que inicialmente a gente precisa lembrar, na verdade, que inicialmente U poderia já ter um filho ali, um filho à direita, que agora virou P. Então, o filho que o já tinha e agora ele ganhou um outro no lugar, ele vai precisar ser adotado por outro nó, no caso pelo nó P, né? A gente sempre vai ter essa conta batendo. Vai ter, nesse exemplo aqui, um nó ganhando um filho, um nó perdendo um filho. Então, se o nó que ganhou um filho já tivesse esse filho, que é o caso de B, ele deve ser dado, né, para o nó que agora perdeu um filho, equilibrando aí a estrutura, né? Aqui eu estou exibindo, né, os demais nós, né, conforme a gente havia comentado, primeiro a gente foca nos 3 nós, mas a gente depois lembra da árvore como um todo. As setas que estão em preto são as que não tiveram mudança, né, são os endereços que não teve mudança, né? Se C era filho à esquerda de V, ele continua sendo, se D, se a subárvore iniciada em D era filha à direita de V, ela continua sendo, e a mesma coisa para A, né? Se A era filha à direita de B, continuava sendo. O que aconteceu, né, foi que B era filho à direita de U, mas U agora tem P como filho à direita. Então ele vai parar de ser apontado por U e vai começar a ser apontado por P. Então, né, fazendo essa mudança e fazendo essa verificação, né, do que mudou, que foram as setas em vermelho, e de quem ganhou e de quem perdeu filhos, a gente consegue fazer o ajuste para ter uma nova árvore, né, reestruturada de forma a estar balanceada. Em termos de código, né, de ponteiros que precisam ser ajustados, né, das indicações de pais e filhos que precisam ser ajustados, nós temos 3 ajustes, que são esses 3 que são marcados em vermelho aqui. Vamos verificar o que acontece com a altura dos nossos nós após a modificação, né, após essa rotação, para verificar se de fato o balanceamento foi resolvido. Vamos assumir que a altura de P é H, né, independente de qual seja esse valor, né, porque a gente não sabe se existe e qual é o tamanho da subárvore C e D, por exemplo, então a gente não sabe o valor de H, mas a gente pode assumir, né, que é uma variável H qualquer. Se o nosso P, após a inserção, estava com desbalanceamento igual a menos 2, quer dizer que a altura à direita menos a altura à esquerda vale menos 2. Então a diferença de altura de U e da subárvore aqui A tem que ser 2, pendendo aqui para o nosso lado esquerdo da figura, para o lado do nó U. E mais que isso, né, lembrando como a gente calcula a altura de um nó da árvore, de uma árvore binária, a altura de um nó é dado pelo máximo da altura das suas subárvores mais 1. Então, se essa altura é H, uma das duas alturas, pelo menos, tem que ser H menos 1. No caso, né, tem que ser a altura maior que, que é a altura do nó U. E sabendo, né, que o balanceamento era menos 2, por isso a gente teve um problema do tipo LL, a altura da subárvore à direita de P, que é essa subárvore aqui, tem que ser H menos 3. Continuando a preencher, né, as alturas, se a altura de U é H menos 1, quer dizer que pelo menos uma das alturas de seus filhos teria que ser H menos 2, né, para o máximo entre as duas alturas mais 1 da H menos 1. Mas também a gente sabe que U está desbalanceado para o lado esquerdo com menos 1, quer dizer que a altura à esquerda é maior, é 1 acima do valor da altura direita. Então, a altura de V vale H menos 2 e a altura de B, H menos 3. A altura de V é H menos 2, isso quer dizer que a altura de pelo menos um de seus nós vale H menos 3, mas a gente não sabe, né, o balanceamento do nó V, então pode ser que esse lado vale H menos 3 ou esse lado vale H menos 3, ele pode valer H menos 4 ou H menos 4. Aqui eu até alternei, né, porque pode ser que os dois valham H menos 3, ou um deles valha H-3 e o outro H-4, a gente não sabe qual. Não é possível que os dois valham H-4, porque senão a altura de V teria que ser H-3 se os seus dois filhos tivessem a altura H-4. Mas isso aqui, de fato, não vai influenciar o resto do nosso algoritmo. A gente até poderia perguntar, né, para cada caso que a gente está resolvendo, para cada árvore real, a gente tem marcado no nó, a gente vai ter, né, na representação do nó, uma variável para guardar seu balanceamento. Então, a gente poderia consultar essa variável para verificar isso, mas não vai ser necessário. Após a rotação, o que aconteceu? Né? A gente não mexeu na subárvore C, D, B e A. Então, as alturas que elas tinham
continuam sendo as que eram antes da gente fazer a rotação. E note que, de fato, a gente não mexeu em nada do nó V, né, de V para baixo. Então, se ele tinha a altura H-2, ele vai continuar tendo. A altura de A e B, conforme a gente já falou, era H-3. Consequentemente, a altura de P vai ser H-2, né, porque é 1 mais o máximo entre essas duas alturas. E sabendo a altura de P e V, a gente sabe a altura de U, né, que é o máximo entre H-2 e H-2, que é o próprio H-2, mais 1, que vai dar H-1. Com esses valores de altura, a gente consegue acertar o balanceamento da nossa árvore. Então, vou justamente reproduzir aqui o slide que a gente tinha com as alturas. Né? O balanceamento de V, como foi comentado, a gente não sabia, mas vai continuar sendo o valor que a gente não sabia, não precisa ser modificado, porque ele não foi modificado durante essa operação. Então, a gente não precisa nem consultá-lo, porque ele não vai ser modificado. O desbalanceamento de P, que teria virado -2, né, era um problema, por isso a gente começou a fazer a nossa rotação. Agora vai ser o quê? Desbalanceamento é a altura direita menos a altura da subárvore esquerda. H-3 menos H-3 vai dar 0. E o desbalanceamento de U também calculado da mesma forma, né? H-2 menos H-2, que também vai dar 0. Então, o fator de desbalanceamento, né, ou de balanceamento de cada nó, que de P seria -2 e de U seria -1, depois da nossa rotação, os dois foram para 0. O nosso código, né, na nossa implementação de árvore VL, a gente vai guardar o valor do balanceamento de cada nó, né? Então, o nó vai ter 4 informações: a chave, o balanceamento, o endereço do filo à esquerda e o endereço do filo à direita. Então, na nossa implementação de rotação esquerda-esquerda, a gente vai ajustar, né, além dos 3 ponteiros que a gente já comentou, esses 2 balanceamentos também. Aqui está sendo exibido o código que trata especificamente desse caso, que é o caso esquerda-esquerda. A gente depois vai usar esse mesmo código, a gente vai continuar ele para tratar os outros casos, mas para a rotação esquerda-esquerda é só esse caso aqui. Ele vai receber, a função vai funcionar da seguinte forma: ela vai receber como parâmetro o endereço do nó P, né, do nó que é o problema, e ela vai retornar quem virou a nova raiz dessa subárvore, né? Lembrando que, dado P, U e V, né, o problema, o filho e o neto, sempre depois de uma rotação, muda quem que é a raiz dessa subárvore, né? A partir do P, antes era o P a raiz, vai virar ou U ou V, dependendo do caso. Então, essa função vai retornar justamente quem virou a nova raiz. Com isso, a gente, de certa forma, vai usar o resto do código, né, o código que chama rotação, para corrigir esse ponteiro aqui, né? A gente falou que tinha 3 ponteiros para corrigir. Então, quem apontava para P vai receber o endereço para o qual ele deve apontar agora como retorno da nossa função de rotação. Então, sobraram para dentro da função 2 ponteiros a serem ajustados, né, duas referências e 2 balanceamentos. Então, aqui a gente tem justamente que tratar essas 4 coisas, né? O que aconteceu em termos de ponteiro? O P seta esquerda, ele vai apontar para B. Quem que era B, pensando na nossa árvore original? É o U seta direita. Então, P seta esquerda deve receber o seta direita. O seta direita, né, que é o filho à direita do U, vai receber P. Então, o seta direita vai receber P, e conforme a gente já tinha visto, né, o balanceamento de U vai para 0, vai ser atualizado para 0, e o balanceamento de P também vai ser atualizado para 0. A última coisa que é feita pela função é retornar quem virou a nova raiz desse trecho, né, que era inicialmente começado por P, agora ele é iniciado por U. Então, a gente vai retornar U. Então, com isso, a gente faz aí os 5 tratamentos necessários para corrigir uma árvore AVL quando a gente detecta um problema que a gente do tipo esquerda-esquerda, left-left. O resto, né, dessa correção, ou como essa rotação é chamada, é dentro da função de inserção, que a gente vai fazer uma adaptação nela, daqui a algumas aulas a gente vai exibir isso, para chamar essa função auxiliar para fazer o ajuste. É a função de inserção que vai perceber o problema e vai chamar a função de rotação para resolver o problema. Então, com isso a gente termina a aula de hoje, né, que tratou especificamente do problema de rotação LL, ou esquerda-esquerda. Na próxima aula nós veremos a rotação esquerda-direita. Muito obrigado por assistirem, e a gente continua aí na próxima aula.